Olá, meus amados amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Nesse momento, quero convidar vocês para a gente, mais uma vez, se edificar a nossa fé, no conhecimento, na graça, para a esperança. A esperança que está reservada para nós, a esperança que está guardada para nós, por meio da fé. E nesse momento quero convidar vocês para que possamos, juntos, nesse momento de adoração, de culto, de edificação da fé, nessa live, possamos estar recebendo de Deus o conhecimento dEle, para o nosso crescimento, para a nossa edificação e firmeza na fé, através da instrução da sua palavra, amém? Quero convidar vocês agora, nesse momento, junto comigo aqui, vamos estar nesse momento de culto, de consagração a Deus. Vamos estar recebendo, buscando e se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder nesse exato momento, através da palavra dele, instruindo-nos, corrigindo-nos, ensinando, nos moldando para a firmeza e o entendimento na fé. Nesse momento agora eu quero convidar você. Quero iniciar essa live dizendo a você o que Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 7 e o 8, Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Quero dizer a você nesse momento, guarde a fé. Você não pode vencer sem a fé. A fé em Deus que nos leva à vitória não é uma fé mística, não é uma fé supersticiosa. Essa fé não é uma crença vã em algo colocado pelo homem. Essa fé que nós temos que guardar é a confiança, é a esperança, é a crença, é a certeza, a convicção de tudo aquilo que Deus nos promete que está guardado para nós por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a fé que vence o mundo. Mantenha-se firme nessa fé, combatendo o bom combate, diante das heresias, diante dos contraditórios, diante dos anátemas, diante dos ventos de doutrinas, diante dos enganos dos homens, diante de tanta coisa que tem tirado muitos da fé, tem levado muitos a apostatar da fé, tem levado muitos a ser reprovado da fé, porque está se deixando tirar, sair, desviar da verdadeira fé. Combata o bom combate da fé, até acabar a carreira. Lembre-se e saiba de uma coisa: enquanto aqui estamos neste mundo, vivemos por fé e não por vista. Estamos ausentes do Senhor, porque estamos em comunhão com Ele por fé, mas não por vista. Mas está escrito na palavra de Deus que assim como Ele é, o veremos, estaremos com Ele. Mas enquanto não chegar esse dia, devemos combater o bom combate da fé. Vivamos por fé. Essa fé, firmados, alicerçados na obra do sacrifício vicário de Cristo, na cruz do Calvário para nós, por nós, toda a humanidade. E nós que cremos, estamos por fé,
nesse sacrifício, por onde alcançamos o dom gratuito de Deus, que é a salvação, por meio da fé, nós devemos combater o bom combate da fé. Porque o trabalho do inimigo, o adversário do povo de Deus, o nosso adversário, o diabo, é nos tirar da fé, é nos fazer apostatar da palavra, é nos tirar o entendimento da palavra. Ele quer levar você novamente para a escuridão. Você que já está na luz, cuidado, para não voltar a ser trevas. E esse é o trabalho do maligno. Operar a mentira, o engano no meio do povo de Deus, para levar o povo a sair da graça, a sair do caminho, a sair da direção de Deus, da luz de Deus, e voltarem para as trevas. Nesse exato momento, diante dessa palavra que Paulo vai falar a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, vou ler de novo, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quero que você entenda uma coisa. Você ainda está combatendo esse combate. A carreira ainda não acabou. Portanto, guarde a fé. Guarde a fé. Guarde a fé. O que é guardar a fé? É ser prudente, se manter fiel na doutrina de Cristo. A fé é estar na direção da palavra, na direção de Cristo, na verdade do Evangelho, para não apostatar, não desviar, seguindo doutrina de demônios. Cuidado. A fé não é uma vida mística, não é uma vida desequilibrada, dentro de crença, dentro de ritual, dentro de movimento, dentro de sacrifícios, dentro de espera, daquilo que você determina e acha. Essa não é a fé que nos garante a vitória. A fé em Deus não é essa. A fé em Deus não é você determinar. A fé em Deus não é você dizer, vai acontecer assim e eu determino assim. A fé em Deus não é você achar que por meio de um culto, de campanha, de um pacto, de voto, você vai alcançar de Deus alguma coisa. Não é essa a fé em Deus. A fé em Deus não é você achar que está dentro de uma igreja guardado, firmado em Deus. Não é essa a fé. Não é esse o alicerce. Não é esse o meio. Não é essa a confiança que Deus nos manda colocar. Não é nessas coisas. Não é nesses cultos. Não é nesses movimentos. Não é nessas doutrinas. Não é no que o homem estabelece. Não é no que o homem formula como verdade. Cuidado. Cuidado. Onde você tem alicerçado, principiado a sua vida de fé em Deus, é naquilo que ensina as crenças estabelecidas pelos homens, ou é naquilo que estabelece a palavra de Deus? Cuidado, guarde a fé, se é que você já recebeu ela. Porque essa fé só se pode recebê-la, que é gerada em nós, através do ouvir. E o ouvir pela palavra. Não é ouvir qualquer coisa. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir pela palavra. Romanos 10, 17. Essa fé que vem pelo ouvir. Quando você ouve a esperança que Deus nos promete na palavra dele. Não essa esperança que os homens dizem que Deus está prometendo. Não tenha a sua vida firmado na fé dentro do que os homens ensinam. Porque essa fé é vã. Você vai se decepcionar. A fé que vence o mundo é a fé em Cristo. Na promessa de Deus em Cristo. Em tudo que Deus nos promete em Cristo. Não em nenhum outro lugar. Combata o bom combate, pois você ainda está na carreira. Seja firme, constante e abundante. Não desfaleça, guarde a fé. Essa é a obra. Essa é a obra de Deus que nos dá galardão. Esta fé não é na nossa obra. Esta fé não é no nosso mérito. Esta fé não é numa vida de devoção religiosa. Essa fé
é na obra de Deus. Cristo na cruz do Calvário. A obra do Calvário, a obra substituta, aonde Cristo substituiu a mim, a você e a todos, para nos garantir a esperança da salvação, da vida em abundância, do livramento, da eternidade com Deus. Tudo isso por meio da fé. Você crendo na obra de Cristo na cruz do Calvário, você passa a ser alcançador desta fé. Você passa a estar dentro da promessa. Você passa a receber a esperança, pela qual você vai ter que andar por fé e não por vista na palavra. Até o dia em que vamos viver ela, receber ela, desfrutar dela. Ainda não estamos desfrutando, ainda não recebemos a esperança. Estamos aguardando, por isso que ainda temos que combater o bom combate da fé. Porque enquanto a gente não recebe, vivemos por fé. Quando chegar aquele grande dia que a gente vai receber, não precisa mais de fé. Porque a fé é esperar algo que você não vê. A fé é esperar algo que você não recebeu ainda. E nós estamos esperando. Não desfaleça dessa fé. Essa fé que nós estamos combatendo ela, para não apostatar dela. E é isso que o diabo quer. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. O diabo está levantando pessoas para criar doutrina dizendo que Jesus já veio. Nós estamos aguardando a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estão esperando Jesus desse corpo corrupto para um corpo glorioso e eterno. O diabo tem levantado alguém para dizer que já aconteceu a ressurreição, que Jesus já voltou. A nossa fé é para se desviar do inferno e ir ao céu na eternidade, que é a salvação. O diabo levanta pessoas para pregar e dizer que inferno não existe, que não tem castigo eterno, que não tem juízo nem tormento. Cuidado, combata o bom combate da fé, se defendendo e se desviando dessas heresias que contrariam a verdade do Evangelho. Nós temos que combater o bom combate da fé. O bom combate da fé que nós temos que combater é ter a convicção de que eu estou salvo, justificado, livre da culpa do pecado, não pela minha obra, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Já estou salvo e em comunhão com Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas o diabo trabalha para tirar você dessa fé. Ele cria doutrinas, fazendo você acreditar que você só vai estar em Deus se estiver numa igreja, que você só é salvo se guardar o sábado, se for batizado, se der o dízimo, se estiver dentro de uma instituição religiosa, observando, obedecendo e cumprindo toda a ordenança. Cuidado, combata o bom combate da fé. Saia dessa direção. Cuida de ti da doutrina, irmão, para não apostatar da fé. Cuida de ti da doutrina. Nós estamos no combate. A carreira não acabou ainda. A nossa carreira só vai acabar ou com a morte física, saindo deste mundo, ou com o arrebatamento, quando Cristo vier para nos levar. Enquanto não acontecer nenhum desses acontecimentos, temos que combater o bom combate da fé até acabar a carreira. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quantos já estão reprovados? Quantos já apostataram da fé? Porque não estão guardando a fé. É o que Paulo vai dizer aos irmãos, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Paulo vai dizer: meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã, há galardão. Essa obra aí que Paulo fala não é obra de devoção de igreja, é a fé
no sacrifício vicário de Cristo, na cruz do Calvário. Esta obra que Paulo fala, sabendo que a obra de Deus não é vã, não é obra de igreja. Cuidado, o diabo tem levantado muitos para deturpar a verdade desse texto, mostrando a você, orientando você, que você tem que estar firme, é dentro de igreja, é nos trabalhos de igreja, é na devoção de igreja, é no cumprimento das obrigações de igreja. Só que o texto aqui, de 1 Coríntios 15, 58, Paulo não está falando nesse contexto. Paulo não está se referindo à obra de igreja. Esse texto aqui, quando Paulo diz, meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, essa obra é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Paulo está dizendo, permaneçam firmes nessa fé, nessa confiança, nessa esperança do que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário, do que Ele nos garantiu dentro desta obra que Ele executou para nós. Permaneçam firmes nela, não se movam, não se deixem tirar. É nesse contexto que Paulo está falando. Cuidado, irmão, o diabo é sagaz. Tem muita gente que já apostatou da fé por causa desses desvios doutrinários de homens enganadores, influenciados pelo diabo, que tem formulado doutrinas de demônios e levado o povo a viver princípios, conceitos, direções, vidas, obrigações, proibições, cumprimentos de determinações como se fosse para Deus. Isso tudo levando você a desviar da fé, da verdade, da direção, da doutrina, do princípio, do evangelho. Tudo que você está vivendo, se não estiver dentro da verdade do evangelho, está tirando você da fé. Você pode já estar desviado, morto, reprovado da vida com Deus. Cuidado. Combata o bom combate da fé. É isso que Paulo está dizendo. Combati o bom combate. Paulo fez um combate muito grande em defesa da fé. Tanto para proteger a igreja, como para proteger ele mesmo. Paulo, ele combatia contra os falsos mestres. Paulo combatia contra os falsos ensinos. Paulo combatia contra os erros dentro da igreja. Paulo combatia contra o entendimento errado na igreja. Paulo combatia contra os conceitos, os ensinos, as doutrinas que o povo estava levando dentro das igrejas, como se fosse a verdade de Deus. Paulo tinha na sua vida uma vida de combate. O combate era em defesa da fé, em defesa da verdade do evangelho, contra todos e contra tudo que contrariava o princípio da nossa fé em Cristo, da verdade do evangelho. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque é isso que tu deve fazer para se manter salvo no caminho da salvação por fé. E a fé é se manter sendo conduzido, firmado, confiando, esperando em Deus, mas dentro da doutrina dele. Não é dentro de religião, não é dentro de vida religiosa, não é dentro de doutrina de homens. Cuidado, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo fala essa palavra, ele já estava advertido por Deus, em revelação, que ele iria partir. Ele iria deixar esse mundo. Ele iria para o Senhor, aguardando o dia em que receberia um corpo glorificado. Na ressurreição do corpo, não da alma. A alma não morre. A alma vai para Jesus, aguardar num lugar de descanso, até o dia da ressurreição do corpo. Você precisa aprender essa doutrina, tá? Mas isso você só aprende na palavra. Só você só pode aprender isso se você estiver congregando em algum lugar que tenha homens compromissados com a palavra, para lhe ensinar isso, para lhe instruir isso, para lhe advertir, exortar, corrigir, repreender, ensinar com a doutrina de Cristo, para que você seja firmado na fé e não venha se mover dela. E nessa fé, persevere até o fim para ser salvo. Cuidado, você pode se mover da fé, você pode desviar da fé, porque você está numa caminhada.
Se você não for prudente, o inimigo, nosso adversário, pode nos desviar com o engano e com o erro, entenebrecendo o nosso entendimento. Está compreendendo isso? Guarde a fé, irmão. Se é que você recebeu essa fé. Porque fé todo mundo tem. Eu não estou falando da fé comum. Todo mundo acredita em algo. Todo mundo tem a sua crença. Uns acreditam nisso, naquilo outro. Todo mundo espera alguma coisa. Todo mundo tem uma esperança para o futuro. Todo mundo acredita em alguma coisa, em protetor, em mediador. Todo mundo acredita em objeto, em sorte, nisso e naquilo outro. Mas nós, o nosso alvo da fé é o Deus vivo e verdadeiro, Jesus. O princípio dessa fé é a palavra dele, por onde nós somos guiados. Aonde está firmada a nossa esperança? Aonde está firmada a nossa confiança? Aonde está a nossa certeza? Aonde está a nossa convicção? Aonde está a nossa vida devota e praticante? É na palavra dele. Todo mundo tem fé, mas aonde está? Qual o fundamento da tua fé? Aonde tu estás principiado para uma vida de fé em Deus? Qual o alicerce? Por onde tu estás sendo conduzido? É por Jesus? Pela palavra dele? Tem muita gente aí que tem fé. Todo mundo crê em alguma coisa. Se você for na Índia, lá na Índia, as pessoas acreditam em vaca como protetor, como divindade, como ajudador. Acredita em rato, acredita em árvore, acredita nos astros que estão no céu, no sol, na lua, nas estrelas. Tem muita gente aí que acha que Deus é o universo, que Deus é o mar, que Deus é a natureza. Tem muita gente acreditando que Deus é uma imagem de escultura, é a pessoa que morreu. Tem muita gente acreditando nos seus protetores, padroeiros, ajudadores, salvadores. Tem muita gente acreditando em campanha, em pacto, em marcha, fogueira santa, galho de arruda, sal grosso, água benta, crucifixo, pé de coelho, pião roxo. Tem muita gente acreditando em muita coisa. Na sua religião, na sua obra, na sua caridade, na sua prática, na sua virtude. Não é essa fé que nos leva a Deus. Não é essa fé que nos garante a vitória. O alvo da nossa fé não é um objeto, não é uma religião, não é a criatura, homem, vivo ou morto. Não é nenhuma dessas coisas. Não é a nossa mente vã acreditando na imaginação fértil. A nossa fé tem que ser principiada pela palavra que nos conduz o alvo. E a palavra nos mostra Jesus, o alvo da nossa fé. A palavra de Deus não mostra nenhum desses conceitos que o mundo vive dentro de suas religiões. A palavra de Deus nos mostra Jesus Cristo. Ele é o alvo da nossa fé. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 4 e 5. A nossa fé que nos faz vencer é no Filho de Deus. Essa é a fé que vence o mundo. A nossa fé que nos leva a ter comunhão com Deus é em Jesus, no sacrifício, na obra de Cristo na cruz do Calvário. É essa fé que nós temos que batalhar. A nossa fé, dentro da direção, é no que Cristo ensinou, é no Evangelho, é na doutrina de Cristo. É nessa fé que temos que ser guiado, conduzido, para no final desta batalha, desta caminhada, receber o dom gratuito de Deus que está guardado para nós lá no céu, combatendo o bom combate da fé, até acabar a carreira. Temos que, enquanto não acabar a carreira, devemos estar no bom combate da fé,
Como é esse combate? É você se protegendo, é você se desviando de todo conceito, de toda doutrina, de todo ensinamento, de toda filosofia que diz que é de Deus para você seguir, que não está dentro do Evangelho de Cristo. Se defenda, se proteja, se desvie e não tenha parte com nenhum desses conceitos que não condiz com a verdade do Evangelho. Por isso que o apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não vos traz essa doutrina que é a de Cristo, não receba. Senão você vai ser desviado da fé. Você vai ser desviado da fé. Não se deixe enganar. Não seja simples, levado por todo o vento de doutrina que diz que é de Deus. Todo profeta, todo pastor, todo ensinador, todo homem que diz que está trazendo uma palavra de Deus, não se deixe levar. Nem todos que diz que é de Deus são de Deus. Quem é de Deus não é quem diz que é dele, é quem está fiel, firme na palavra dele. Quem é de Deus é quem está na doutrina de Cristo. Por isso que o apóstolo João vai dizer, orientando os irmãos: irmãos, tenham cuidado. Meus irmãos, observe aqueles que vêm até vocês com doutrina, com ensino. Não importa, pode ser pastor, papa ou padre, profeta, evangelista, não sei quem, arcanjo. Observe o que ele traz. Se não for a doutrina de Cristo, não recebam. Esse não tem a Deus. Ele pode dizer que está cheio da unção, ele pode pular, ele pode gritar, ele pode marchar, ele pode mostrar o conhecimento de grego, de hebraico, de aramaico, ele pode mostrar o conhecimento da cultura, da geografia, do assunto dos povos, ele pode dizer que tem anel de formatura, curso de doutorado na Universidade de Harvard, ele pode mostrar diploma de teólogo, ele pode ter curso de teologia. Não quero saber o que ele é, o que ele tem, o que ele diz que é. Eu quero analisar a palavra, se ele está pregando a doutrina de Cristo. Se não tiver, não tenha Deus. Tenha tudo isso, mas se não tiver na doutrina de Cristo, não tenha Deus. Seja prudente, meu irmão. Escuta esta orientação agora. Recebe essa instrução. Combata o bom combate da fé. O bom combate da fé é você se manter na doutrina e se desviar de todo o ensino errado, de todo homem que diz que é de Deus, trazendo heresia. Não tenha comunhão com ele, aparta-te deles. Sai do meio deles. Se você quiser estar em Deus e no final do labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, tu ir para o descanso eterno no céu, se você quiser, tiver esperando essa esperança, você tem que estar na fé, no caminho, na doutrina, na direção de Deus, que é a palavra de Cristo, que é o Evangelho. Cuidado! Fé em Deus é principiada na palavra. Essa fé tem que ser na obra, não da tua obra de igreja, não na obra de homem algum. Nós temos que manter essa fé em Deus pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa obra que nos garantiu o perdão de Deus. Essa obra de Cristo na cruz do Calvário que nos garantiu a reconciliação com Deus. Essa obra de Cristo na cruz do Calvário que nos garantiu, que nos garante a vida eterna com Deus, a salvação da nossa alma, a redenção do corpo, a ida com Cristo para o céu, a vida eterna com Deus no céu. Essa é a fé que devemos guardar na obra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Devemos estar nessa esperança, convicto, a partir desta obra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
não na tua religião, não na tua obra de caridade, não na tua obra social, não na tua obra religiosa, não dentro dos méritos da tua obra, da tua virtude pessoal, mas que você esteja convicto, firme, na esperança em Deus, com Deus, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós devemos estar guardando esta fé nesta obra. O que Jesus operou na cruz do Calvário é suficiente para me dar a fé, a esperança, a certeza, a convicção desta vida com Deus. E eu devo estar firme, andando nessa fé, nessa esperança. Não é dentro de uma religião, é pela palavra, na palavra, que é a luz de Deus, ilumina o nosso caminho, guia os nossos passos. É a palavra, é Jesus. Ele disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me siga não permaneça nas trevas. Guarde a fé, irmão. Guarde a fé. Faça o bom combate da fé. Paulo vai dizer, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, escute o que Paulo diz no versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele não tinha recebido ainda. Estava guardada. Mesmo com a morte dele, ele não recebeu. Só vai receber no dia que Jesus, na vinda de Jesus, todos de igual receberão esta coroa, esta vida. Os que morrem em Cristo estão aguardando esse momento em um lugar de descanso lá no céu, mas ainda não estão glorificados no corpo. Porque quando eles vierem, é que o corpo deles, que foi sepultado, vai ser ressuscitado, glorificado, para que os espíritos deles habitem neste corpo, aonde vamos viver lá no céu, com Deus para sempre, num corpo glorificado. E os mortos ressuscitarão glorificados. E nós, os que estiverem perseverando, combatendo o bom combate da fé, até acabar a carreira e não se desviando dela, quando Jesus voltar, nós vamos ter esse corpo transformado do que é mortal para o imortal, do que é corrupto para o incorrupto, para que só então sejamos levados ao encontro do Senhor, pois a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Esse corpo corrupto, que nós estamos nele ainda, vencido pelo pecado, vai ser transformado na vinda de Jesus, para que a gente aí então possa estar com ele para sempre lá nos céus. Oh, aleluia! Glória, glória, glórias a Deus. Eu creio nessa promessa. Eu creio nessa esperança. Porque a minha fé está alicerçada na obra de Cristo na cruz do Calvário, que me garante esta esperança. Eu creio na palavra dele. Eu estou firme e certo pela palavra, que me garante esta tão grande vitória. Se eu morrer, vou descansar até o dia da ressurreição do meu corpo. E se eu não morrer, Jesus voltando, serei levado ao encontro dele nos céus, pela transformação do corpo. Aleluia! Não só eu, mas todos que têm esta esperança e que estão nesta fé. É o que Paulo vai dizer aqui, no versículo 8. Ele vai dizer: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor é Ele, não é pelo meu mérito, não é pela minha obra, não é pela igreja, pela religião, pela minha boa obra de caridade, é o Senhor, é por Ele, foi garantido pela obra de Cristo na cruz do Calvário, é a garantia de que eu estou nesta promessa, eu estou firmado nesta obra, a obra de Cristo, a obra de Deus é Jesus, e quem crê nele será salvo, tenha esperança em Jesus. Paulo vai dizer:
não só para mim, mas para todo aquele a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Oh glória! Essa promessa não é só para um, não é só para dois, não é para 144 mil. Essa promessa não é para quem está dentro de igreja, não é para quem guarda sábado, não é para quem é batizado, não é para quem é bom, não é para quem faz obra de caridade. Essa promessa é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Todo aquele que crê nele e se mantém firme na palavra dele, perseverando até o fim. Todo aquele que tem essa fé e é prudente e está perseverando, quando Jesus voltar, vai receber essa esperança, vai desfrutar desta promessa na vinda de Jesus. Aguarde, irmão, combate o bom combate, cuidado para não apostatar da fé, cuidado para não estar vivendo o evangelho anátema, cuidado para não ser levado por vento de doutrina, cuidado para não estar sendo negócio de homem, dentro de instituição, dentro de obra de homem, cuidado para não estar vivendo heresia de perdição, com o teu entendimento cego da direção de Deus. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso, te salvarás. Combata o bom combate da fé, porque a carreira ainda não acabou. Enquanto não acabar, faça o que Jesus disse. Seja prudente. Aquele que perseverar até o fim, estes é que vão desfrutar da salvação, porque creram em Jesus, se manteram fiel a Ele até a morte. Jesus vai dizer isso, ser fiel até a morte. O que é ser fiel a Cristo? O que é ser fiel a Deus? O que é estar andando, agradando a Deus? É estar combatendo o bom combate da fé, é estar na palavra, é não se desviar, é não se deixar enganar, é não se deixar tirar da direção de Deus, se manter fiel a Cristo pela doutrina dele. Pela doutrina dele. Aí vem cá, irmão, deixa eu te dar uma orientação. Cuidado, tá? O diabo, ele faz de tudo para tirar você da fé, eu e todos os que estão na fé. Por isso que Pedro vai dizer, vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, o vosso adversário. O nosso adversário não é o irmão, não é a pessoa A, B ou C. O nosso adversário é o diabo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra seres espirituais. E nesse combate nós só vencemos com a armadura de Deus, com a espada do Espírito, que é a palavra. Porque o diabo vai fazer de tudo para tirar você da fé. Ele vai tentar embaraçar o teu entendimento, cegar o teu entendimento, colocar dúvida no teu entendimento, incerteza no teu entendimento. E como é que ele vai fazer isso? Criando vários conceitos de Deus, estabelecendo vários princípios, vários caminhos, que não é o de Cristo, que não é o que Deus colocou. Por isso que Paulo vai dizer, ninguém pode colocar outro fundamento além do qual já está posto. Jesus Cristo, acabou. Não tem igreja, não tem sábado, não tem boa obra, não tem caridade, não tem isso, não tem aquilo, não, é Jesus. É a obra vicária de Cristo. Cuidado, irmão. Mantém-se fiel a Cristo pela palavra dele. Mas olha a sutileza do diabo. Levanta homens, líderes no meio do povo, para desviar o povo da fidelidade a Cristo. Aonde faz o povo acreditar. Você só pode ser fiel a Deus se estiver dentro dessa igreja, obedecendo o seu líder, vivendo toda a obra, vivendo o que manda, cumprindo as obrigações. Você só pode ser fiel a Deus se você obedecer o seu líder. Cuidado, irmão, cuidado. Muitos desses líderes são pedra de tropeço. Estão privando o povo da palavra. Estão levando heresia de perdição para o povo. Estão desviando o povo de Cristo. Estão levando o povo a viver o anátema. Estão tirando o povo do entendimento da fé e da graça. Cuidado com esses líderes. Você
é chamado para ser fiel até a morte, não é a líder de igreja nem a religião, é a Cristo, a sua palavra. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Temos que ser fiel a Cristo, a palavra de Cristo. Não é nenhum líder de igreja, nenhuma religião, nenhuma instituição, nenhuma ordenança de homem que não se submete à palavra, que não está na doutrina de Cristo. Aprendeu isso? Cuidado. Os líderes estão por aí dizendo, quem manda aqui na minha igreja sou eu, não é Jesus. Olha aí, a arrogância dos homens que estão na frente do povo, como Senhor, como autoridade, como soberano, dominando sobre o povo. Olha a arrogância desses. Tem líderes religiosos aí, de igrejas evangélicas e outros cantos, e outras religiões, que estão dizendo que o povo só pode ter comunhão com Deus por meio deles. Eles se colocam como mediador, como canal da bênção, como autoridade espiritual. Cuidado, irmão. Estão tomando o lugar de Cristo. Te aparta destes. Não estão trazendo a doutrina de Cristo. Jesus não ensinou isso. Ele ensinou o contrário. E esses homens estão desobedecendo a ordem de Cristo. Não são submissos a Cristo. Eles querem que vocês sejam submissos a eles. Para vocês estar desviando de Cristo, como eles estão, sem o temor, sem a reverência, sem a submissão a Cristo. E eles fazem vocês seguir a eles, dentro do domínio deles. Cuidado, irmãos. Tem líder religioso cobrando do povo fidelidade. Não é a doutrina de Cristo, é a doutrina da igreja dele. Está aí. A declaração deles, é só você olhar os vídeos. Tudo isso que eu estou falando foi falado por líderes, pastores de igreja. Quem manda aqui na minha igreja sou eu, não é Jesus. O outro diz, aqui você tem que jurar fidelidade à igreja. Não é a Cristo, é a igreja, o local, a instituição, aonde o homem determina. Nós somos discípulos de Cristo, irmão. A cabeça da igreja, que somos nós, igreja de Deus, não é nenhuma instituição, seja ela qual for. Igreja de Deus somos nós que estamos em Cristo. Pessoas que congregam em determinado lugar, não é para estar submisso, preso na obediência ao homem, é para estar submisso dentro da direção da cabeça, que é Cristo. Os homens usurparam a autoridade de Cristo entre a congregação, tombaram para si o povo de Deus. Não é mais a igreja de Deus, não é mais a ovelha de Cristo, é minha igreja, minhas ovelhas. Cuidado, irmão, saiam do meio da direção desses homens. Acautelai-vos dos falsos profetas, que parecem de Deus, por fora estão vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, emissários de Satanás, obreiros de Satanás, para desviar você da fé com doutrina de demônios, com o engano e com a mentira, que é do diabo. A mentira afasta o homem de Deus. A mentira leva o homem a perder o entendimento de Deus. A mentira faz o homem andar na escuridão. A verdade esclarece. A verdade liberta. A verdade faz o homem estar em Deus. Essa verdade é Jesus, é a doutrina dele. E quem nela está, está firmado em Deus. Para esta grande esperança da vinda de Jesus, para desfrutarmos nesse momento da eternidade com Deus. A eternidade só vamos vivê-la quando Jesus vier para nos buscar e nos levar para Ele, para que aonde Ele estiver, nós estejamos com Ele também. Amém? Deus abençoe a você. Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Lembrando que essa obra não é obra, nem trabalho, nem devoção de igreja. Essa obra do Senhor é a fé em Jesus. Se mantenha firme nele. Que você possa ser prudente. Cuida de ti da doutrina. A doutrina é a doutrina de Cristo. Que você possa estar atento com aqueles que vêm até você, que não traz a doutrina de Cristo. Não recebam. Esses não têm a Deus. Não tenha medo. Se afastem. Aparte-se deles, porque senão você vai se perder. Seja fiel, tenha cuidado para não apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios, e examine
se você permanece na fé ou se já não foi reprovado. Cuida de ti e da doutrina. É importante o cristão ser prudente nesse detalhe. Ser prudente nessa observação. Observe o seu entendimento. Observe a sua visão de fé e de esperança. Aonde está? Aonde está o teu coração? Aonde está o teu entendimento? Aonde está a tua confiança? Aonde está a tua certeza? Aonde estás firmado? Em qual alicerce de fé para uma vida com Deus? É na tua religiosidade, dentro da religião, ou é em Cristo, na palavra de Cristo? Jesus vai dizer, João 15, 7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é onde nós devemos estar e ser prudente para estar sendo guiado em Cristo pela palavra de Cristo. Essa é a fé que vence o mundo. Que Deus abençoe a todos nesse momento, em nome de Jesus. Mais uma vez eu agradeço a Deus por esse momento de instrução nessa live aqui na minha página no Face. Evangelista Wellington Ramos, compromisso sempre em levar a instrução da verdade que liberta, esclarecendo a todos com a luz de Deus o Evangelho de Cristo. Que assim seja, conforme você recebeu essa palavra. Creia para que seja salvo. Ou então, se não creu, permanece condenado. Mas que você creia, porque bem-aventurados serão os que creem. Amém? Deus abençoe. Me visita lá no meu canal no YouTube e lá no Kawai, se você deseja aprender mais de Deus. São vários vídeos, centenas de vídeos de instruções, muito material bom para você aprender de vários assuntos. Com os vídeos de instruções, tanto no YouTube como no Kawai, está à sua disposição. Basta você querer, basta você tomar uma atitude. Porque Jesus diz, quem quiser, é para quem quiser, não é forçando ninguém, e nem oprimindo ninguém, e nem obrigando ninguém a crer em Jesus para a salvação. Quem crê nele, quem quiser ir após ele, encontrará essa salvação. Amém? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, mais uma vez, vos desejo a paz do Senhor Jesus para o Senhor, aí no estado de Sergipe, e toda a sua família, na cidade de Buquim, nesse povoado aí do sítio de Olho de Água. Amém? Fiquem na paz e que Deus continue nos abençoando e que estejamos sempre firmes, combatendo o bom combate da fé até acabar a carreira, para não se desviar e não perder o foco de Deus. Temos que estar andando guiado com a luz de Deus, nos dirigindo, nos guiando neste mundo de trevas e de mentira, para que a gente não venha desviar, voltando para as trevas e para a mentira. Temos que continuar na luz, sendo prudente, andando na luz, examinando-a, para não desviar dela. Amém? Fique na paz em nome de Jesus.